Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bagricelos mais uma vez aqui e hoje trazendo um tema importantíssimo, mano. Como um novo tipo de imigração está mudando radicalmente a economia de Portugal? A gente está acompanhando aí que nos últimos anos tem muita gente que tem imigrado, né? Tem feito de uso da cidadania europeia e tem ido para a Europa, mas precisamente muito para a região ali de Portugal e até pessoas ilegais. Então, mano, achei um vídeo aqui importantíssimo que muita gente mandou pra gente que fala exatamente isso. Como um novo tipo de imigração está mudando radicalmente a economia de Portugal? E será que de fato está mudando? Os brasileiros eles estão acrescentando ali com a sua mão de obra imigratória nesse país. Mas vamos ver, vamos analisar o que a galera tem falado aqui, né? This is Portugal. Isso é In recent years, Portugal, the country né? has experienced significant change in the structure of its economy due to becoming one of the most popular locations for remote workers, typically from high income countries in the world. Warm sandy beaches, vibrant culture, great internet speeds, and an affordable cost of living have attracted these so called digital nomads to live in Portugal, who were fully recognised by the government when the digital nomad visa became available in 2022. This new migration pattern into the country is bringing a range of Tem essa questão também, né, cara, assim, o que a pessoa ela precisa comprovar para ter acesso a esse passaporte, a esse visto de nômade digital? Por exemplo, sei lá, eu sou criador de conteúdo do YouTube, então eu, Matheus, posso vir e dar entrada nesse visto comprovando, sei lá, minha renda X aqui dentro do YouTube, quantidade de inscritos. Como será que, tipo, é essa avaliação, digamos assim? economic benefits, such as increased spending on domestic goods and services, as well as investment into local businesses. Cafes, co working spaces, and the tourism sector have thrived, particularly in Lisbon, creating new jobs and reinvigorating a national economy, which has trailed behind all other nations in Western Europe ever since it was bailed out of insolvency by the IMF. In fact, digital nomads have been one part of Portugal's wider strategy to become more attractive for tech startups and foreign direct investment in an effort to drive economic growth in the digital era. But the steady inflow of digital nomads has not come without negative consequences. Local residents have faced some of the largest house price and rent increases of all developed economies in recent years as a result of the short-term rental market, designed for people who are blurring the line between tourist and skilled migrant. This is pricing some residents out of the city, unable to compete with the high spending power of digital nomads, which in some cases is even causing civil unrest as the average Portuguese citizen struggles to see the tangible benefits of reshaping their economy to accommodate these migrants, even with their hip new rebranding as digital nomads. So, what factors have driven the rise of digital nomads? What impact is digital nomadism having on the Portuguese economy? And finally, how does this fit into Portugal's wider economic trajectory? Once we've done all of that, we can put Portugal on the Economics Explained leaderboard. As businesses grow, they face more complexity, dispersed teams, and intricate processes. Here at Economics Explained, we know this challenge well. I originally started the channel on my own, but now we have more than 10 team members, and that's why we've teamed up with Odoo. Odoo is an all-in-one business management software that integrates everything from CRM and accounting to inventory and manufacturing all in one seamless platform. Nossa, aqui It's não like tem having nada a a digital ver, não, Swiss Army economic propaganda, transformation of dane. Portugal in recent years. We need some context first. The last few years have been witness to the rapid normalisation of remote working. Lockdowns and social distancing during the COVID-19 pandemic aggressively challenged the traditional office-based work model, forcing a major structural shift for knowledge-based service sectors across the world. Consequently, working from home was embedded into our economies, with some estimates projecting that it sped up the Olha isso, pre-existing mano, remote aumento de working trend by as much as 61%. 40 years in some developed countries such as the United States. On average, graduates across all of Europe, the Americas, and Asia now spend 1.1 days per week working from home. Whilst this might not seem like much at face value, the lack of wild variation between countries demonstrates just how wide. Cara, essa questão do home office que veio junto com a pandemia, ela deu oportunidade. Assim, o home office ele já existia, mas na pandemia ele se tornou algo basicamente que obrigatório. Se você não era ali de um grupo de trabalho, digamos assim, emergencial, que de fato a sua função física, você tinha que estar presente ali, ela se fazia necessária, você estava no home office, sei lá, um exemplo, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os policiais, esses sim, estavam na rua, mas o cara ali que trabalhava no escritório e tudo mais, ele teve essa oportunidade do home office, muita gente que adquiriu esse método não quer voltar. E empresas que mantiveram essa questão, mano, a pessoa meio que. Eu não sei, tipo, quando a pessoa ela é contratada no Brasil, vamos supor, ela mora no Brasil, é contratada no Brasil. Acho que no contrato, se alguém que trabalha de home office, às vezes, sei lá, e trabalha numa empresa do Brasil, e mora fora do Brasil, talvez possa responder isso daí pra gente. Mas assim, você pode viver em outro local, porque a gente vê muito isso na área da tecnologia, a galera da programação, enfim.
o cara que, mas assim, ele é do Brasil e trabalha para uma empresa nos Estados Unidos. Mas aí a empresa ela prefere pegar essa mão de obra dele aqui, que provavelmente paga um pouco mais barato do que ela pagaria um especialista lá. Não tem o custo desse cara lá dentro do escritório e ele tá produzindo normalmente. E ela não gasta, sei lá, com visto de trabalho às vezes para levar esse cara pra lá, né? Tem isso também, mano. Widespread and accepted remote working has become on a global scale. And as evidenced by the boom in digital nomads worldwide, remote working does not necessarily mean working from home. Defined by their technologically enabled professional skills and geographic independence, they are an inherently difficult population to generate robust statistics on, which is why there are no concrete estimates on their total population size globally. However, with 17.3 million digital nomads in the USA alone, Mano, we know for 17 sure that the milhões de total nômades population is digitais nos significant Estados at a Unidos. global Olha isso, scale, cara. being larger than 64% of all countries. The increasingly romanticised travel lifestyle, often depicted in sun-soaked Instagram posts and adventurous travel blogs, is obviously a significant factor behind the surge in digital nomads. However, underneath the bohemian allure for adventure lies a more pragmatic motivation for working remotely that can be fully understood in economic terms through a concept called geo-arbitrage. This is defined by the process of earning an income in a strong currency and spending the income in an area with a lower cost of living to maximise spending power. This phenomenon can be explained using the economist's most tasty tool, the Big Mac Index. In the USA, a Big Mac costs $5.69, whilst in South Africa, for example, it's going to set you back 51.9 Rand. Let's say you have $6 and a big appetite. If we were in the USA, you can afford one Big Mac. But if we Ok. exchange our $6 for Rand and the market rate of $1 to 19 Rand, then we get 114 Rand. Magically, we have enough money to buy 2 Big Macs in South Africa. This example shows how the cost of living can differ significantly between countries. Now, real macroeconomists don't use the Big Mac Index. É, basicamente também o que eu falei agora, né? Porque assim, por mais que a empresa, o exemplo que eu dei do programador, por mais que esse cara ele trabalhe no Brasil e a empresa dele seja na gringa, cara, ele tá ganhando em dólar. Dólar hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, tá quanto a cotação do dólar? R$ 6? Mano, o cara que ganha um salário, pô, vamos arredondar pra 5 pra quanto ficar fácil, que eu sou ruim de matemática. O cara que ganha um salário de US$ 3.000 lá, mas bota em 3 mil unidades de moeda, bota que fosse 1 para 1, porque o cara que mora lá ele gasta em dólar, então não adianta me converter. Mas quando o cara trabalha lá e mora aqui, irmão, a gente tá falando de, pô, US$ 3.000, R$ 15.000. R$ 15.000 no Brasil é um salário. E, cara, o cara tem que ralar e o cara tem que ter estudado muito, se ele não for concursado. O cara ganhar isso daqui no Brasil. They do use something similar called purchasing power parity, which adjusts economic statistics for the Tal do cost of poder de items in a compra, local isso aí, currency. mano. The Big Mac Index is really just a very simple and easy way to understand PPP adjustments. A digital nomad is perfectly placed to exploit these differences. They can maximise their purchasing power by living in a relatively low-cost country, whilst earning a high income from a high-cost country. Of course, this assumes the barriers to travel between these countries are low, and in recent years they have certainly lowered as nations compete to attract them and their spending power. 54 countries now offer some form of digital nomad visa designed as an easy route to live and work in a foreign country for an extended period without the need to gain permanent residency. Portugal is one of the nations competing to attract new and retain its current population of digital nomads, having launched its own digital visa in 2022. When combining its advantageous coastal position within Western Europe with its relatively low cost of living, Portugal is an attractive proposition. Cara, mas assim, Portugal, pelo menos que eu vejo, acompanho nos vídeos da galera, não é um país assim barato não, tá, cara? Pra For tu se digital manter nomads who não, want to cara. avoid deviating from their employer or clientele's time zones too drastically. And with the cost of living being 44% lower in Lisbon compared to London and 58% lower compared to New York, the financial benefits are clear. The estimated 16,000 strong digital nomad population in Lisbon, alongside the large digital nomad communities in other cities. Pô, mas esse cara do vídeo comparar Portugal com pô, Inglaterra ali, Reino Unido e Nova York, aí ele tá louco, né, cara? Porque tipo, meio que não tem nada a ver, cara. Throughout the country demonstrates the strength of these pool Padrão de factors. vida, So that's poder all great for aquisitivo, digital poder de... nomads that can live large in the European sun, but what's in it for Portugal? The immediate impact of digital nomads is demand-led growth. With a high marginal propensity to consume, their higher incomes are spent on local goods and services in Portugal, such as basic necessities, hospitality, leisure, and accommodation. This increases business income, which drives employment and living standard increases more widely. In the medium term, the steady presence of digital nomads has encouraged business investment. Sectors like tourism, co-working offices, digital infrastructure, and short-term rentals have grown rapidly in recent years, and in the long term, digital nomads are shifting the Portuguese economy towards increased readiness to capitalise from major technological advancements in the 21st century. This all sounds great, but there is a catch. By far the largest problem for Portugal associated with digital nomads is the increased cost of living as a result of demand increases for Ai. goods and services.
In some areas, local wages can no longer compete with the income of digital nomads in the rental market, creating a fragmented dual economy. Local populations have been priced out of their own cities, particularly in Lisbon, where the median house price increased by 50% Olha isso, from mano. 2019 to 50%, cara, 2023. do In aumento fact, do as a custo da country more habitação. generally, Portugal's house price to income ratio has risen at one of the fastest paces in the world since 2015, beaten only by New Zealand and the Czech Republic in this sample of nations. This highlights a long-running issue around the affordability of home ownership for Portuguese residents, who largely blame the boom in short-term letting market as a result of the golden visa investors and multinational tech companies like Airbnb. And whilst digital nomads may not account for the initiation of unaffordable house price growth in Portugal, which preceded the advent of the digital nomad visa, their steady presence has only boosted demand for short-term rentals, further restricting the supply of long-term housing to local residents, which has driven prices higher. In light of this, sudden policy reform has made the strategic position of digital nomads in the eyes of the Portuguese government less clear. Because of concerns for housing affordability for Portuguese residents, the new government has implemented barriers to high-income immigration, and whilst they may not directly affect digital nomads yet, they certainly place them in an insecure and uncertain position. For example, the Golden Visa program, which was first introduced in 2012 during Portugal's financial crisis and subsequent bailout, no longer accepts capital transfers and real estate investments as eligible options to earn visas and eventual citizenship. The non-habitual residency tax scheme is also coming to a close. For now, the digital nomad visa looks set to stay. What we can be sure of, however, is that the digital nomad population is part of a wider trend towards Portugal at least attempting to become a digitally advanced economy fit for the 21st century. Since COVID-19, non-digital employment has declined sharply, whilst digital employment surged at a rate noticeably larger than the rest of the euro area. This increasingly digital labour force, alongside an increasingly well-educated population of young working-age adults, is warranting further investment into digital infrastructure. Digitisation has been further driven by Portugal's advantageous geographic position as the closest point in Europe to both North and South America, which has encouraged growing foreign investment in subsea cable infrastructure as multinational corporations use Portugal as a digital gateway between the continents. This is causing huge spillover benefits for Portugal, as companies are flocking to build high-capacity data centres in the country to benefit from the low latency and high bandwidth that quick access to subsea cables allow. And as the artificial intelligence sector booms and global technology firms hungry for data processing power continue to grow their dominant position in the world economy, Portugal is setting itself up to benefit from the opportunities of the digital age. This is evidenced most notably with the $4.2 billion investment into the large-scale data center campus in the City of Science by the US investment fund Davidson Kempler and British investment firm Pioneer Point Partners. This is the largest foreign direct investment in Portugal in recent decades. With construction already underway, the data center is planned to create 1,200 highly qualified jobs. Caraca, But let's not 1.200 get carried postos de away trabalho just yet. qualificado. Whilst Portugal's digital transformation is occurring at an impressive rate, it currently ranks average compared to the rest of Europe as a digital economy and society, primarily let down by a slow implementation of its 5G network. Looking to the future, continued development of digital infrastructure and foreign investment in technology gives digital nomads strategic relevance in Portugal as the productive beneficiary of these investments, showcasing Portugal as a global digital hub. Okay, now it's time to put Portugal on the Economics Explained leaderboard. Starting as always with size, Portugal has a GDP of $255 billion, making it the 47th largest economy in the world, so it gets a 6 out of 10. That spread out over a population of 10.4 million means the country has a GDP per capita of $24,515, roughly double the global average, but only 2/3 of the average of the European Union. Even still, it gives the economy a 7 out of 10. Stability and confidence is not great, not terrible. The country is helped by its membership in the EU and its use of the euro, but it also has relatively high levels of national debt and a general lack of industry diversity. Even still, it gets a 7 out of 10. Growth has been very weak. Between the GFC and the Eurozone crisis and then the global pandemic, the country has seen no real output growth in more than a decade, although it hasn't gone backwards, so it gets a 3 out of 10. Finally, industry. The country is an advanced economy with advanced services, but nothing truly world-leading. It might very well be able to build out its own tech sector by being very accommodating to foreign workers and foreign investment, but that's yet to be seen, so for now it gets a 6 out of 10. Altogether, that gives Portugal an average score of 5.8 out of 10, putting it down here on the leaderboard. A few months ago, we made a video about the challenges of the European Ah, mano, tipo assim, vamos lá, cara. Vamos ver o que a galera meteu aqui. Cara, ó, português aqui. Só quero acrescentar que o custo de vida acessível é um mito. Mano, é o que eu tava falando. Tá entendendo? O cara. Ah, cadê vocês estão vendo? Aqui. É o que eu tava falando. O custo de vida é um mito. Sim, completamente. Só é acessível ótimo se você recebe salários de países muito mais ricos, como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. É o que eu tô te falando. Tipo assim, o cara que ele. É quase que uma comparação ao Brasil, mano. Porque o cara que ele mora em Portugal e trabalha em Portugal, o salário ele não é competitivo. A gente vê nos vídeos que a gente assiste pela internet aí, da galera falando que, mano,
O bagulho não tá dando. O aluguel que às vezes é, mano, chega a 50%, tipo assim, um aluguel básico, a 50% do valor do salário mínimo e mais o que você tem que fazer de compra, mano. Aí ele falou aqui: é por isso que muitos trabalhadores são remotos. Se você realmente recebe um salário médio português, o custo de vida é brutal e um dos piores da Europa. Depois dos impostos também. A enxurrada de pessoas muito mais ricas que vêm para receber salários de outros lugares, mas aproveitam nossos preços relativos, fez com que o português médio simplesmente não conseguisse viver sozinho com qualquer qualidade superior. É horrível. Mano, é loucura, cara. Portugal está em uma situação única, onde recebe muitos homens digitais e imigrantes de terceiro mundo, enquanto tem salários baixos para o seu custo de vida. Os nômades aumentam seus preços dos bens. Porque, mano, é aquela parada mesmo, cara. Vamos lá, tipo assim. Hoje, vamos colocar aqui que a gente tem duas situações e a gente tem que falar sobre isso. Tem aquela galera que, mano, ela vai para Portugal ilegalmente, beleza? Ela vai para ali ilegalmente e acaba que ela vai para os subempregos, assim como o cara que vai ilegal para os Estados Unidos, enfim. E a gente sabe que, cara, o português por si só, ou o estrangeiro por si só, ele tem uma mão de obra ali que tecnicamente é qualificada, mas ela não é legal naquele país. Ele vai pagar menos para aquela pessoa, porque tecnicamente ela não vai pagar impostos. E isso acontece. Contrapartida, a gente tem essa galera do marketing digital, a gente tem essa galera que trabalha para gringa, e se for para lá vai ter um salário muito bom. Então são duas realidades diferentes. Só que como foi muito massiva essa galera do marketing digital, essa galera que trabalha para gringa, que foi morar para lá, com altos salários que não, digamos assim, não condizem com a realidade da maioria da população portuguesa, os portugueses que eram donos de imóveis e afins, ó, cresceram a botica do zóio e aumentar o preço das coisas, no caso dos imóveis, das aluguéis, né? Você tá ali para rentar. Então, na minha opinião, assim, o título do vídeo falava, cara, como um novo tipo de imigração está mudando radicalmente a economia de Portugal? E tá. Na minha opinião, tá, porque assim, a gente tem uma massiva, né? Muita gente que vem com um poder aquisitivo muito elevado, para também muita gente que vem para trabalhar em subempregos e vai ter um salário arrasador aqui embaixo. E a galera que tá aqui em cima meio que tá dominando a questão econômica e tá levando a parada pra frente. Quem tava ali já, ó, de tempos, foi se dando mal, cara. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. E aí, o que que vocês acham, cara? Primeiro de tudo, você mora no Brasil, você mora fora do Brasil? Como que é a tua experiência aí no país que você mora? Deixa aí nos comentários. Às vezes você mora em outro país da Europa, às vezes você mora na Ásia, na África, enfim. Deixa aí nos comentários. Se você mora aqui no Brasil, você tem vontade de morar fora? Qual país? Qual continente? Para onde você gostaria de ir? Como que você acha que vai ser a vida lá fora? E deixa a tua opinião também a respeito desse vídeo. Você acha que de fato, você concorda com a minha opinião, que essa galera que tá chegando tá desbalanceando as paradas? Ou não? Deixa a tua opinião que a gente vai estar lendo tudo e vai estar comentando talvez no próximo vídeo. E não se esquece que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal do Bagricelos. Tamo junto e até a próxima.